No vídeo de hoje, iremos falar da aposentadoria do servidor público que contribui para o INSS. Apenas os servidores públicos com cargo efetivo que podem ter regime próprio de previdência social. Os demais se vinculam ao regime geral de previdência social, ao INSS. No entanto, ainda temos municípios que não têm regime previdenciário próprio e, nesse caso, os seus servidores contribuem para o INSS. Portanto, nesse vídeo iremos falar das aposentadorias dos servidores públicos que não contribuem para o regime próprio, mas sim para o INSS, seja porque não tem cargo efetivo, seja porque o seu município não tem regime previdenciário próprio. Antes de falarmos dos requisitos das aposentadorias, vamos diferenciar o regime próprio do regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social é administrado pelo INSS e os seus segurados são os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores que não têm regime próprio de previdência social. Já o regime próprio é o regime específico destinado apenas aos servidores públicos titulares de cargo efetivo e os seus entes precisam ter regime próprio instituído. As regras do INSS, do regime geral e do regime próprio são muito diferentes, inclusive as regras das aposentadorias. A vinculação dos servidores públicos ao INSS ainda é a realidade de muitos servidores, isso porque muitos municípios ainda não têm regime próprio instituído. A vinculação ao INSS, para alguns casos de servidores públicos, pode ser muito prejudicial, já que no INSS as aposentadorias são limitadas a um teto. As regras da aposentadoria do servidor público sem regime próprio são diferentes para quem cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, até 13 de novembro de 2019, e após a reforma da Previdência de 2019. Até 13 de novembro de 2019, os servidores públicos sem regime próprio se aposentavam por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria da pessoa com deficiência. E após a reforma, temos as regras de transição e regra permanente. Vamos falar da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, a iniciar pela aposentadoria por idade. Antes da reforma, ou seja, até 13 de novembro de 2019, o servidor público precisava ter 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência e no mínimo 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher. O valor da aposentadoria era assim: 70% mais 1% para cada ano completo, limitado a 100%, da média dos 80% maiores salários de contribuição. Havia o descarte dos 20 menores salários de contribuição. Agora, se você estava vinculado ao INSS, mas até a data da reforma não preencheu os requisitos para se aposentar, talvez você se encaixe nas regras de transição. Em 2023, a mulher precisa ter 62 anos de idade e o homem 65 anos de idade, e ambos precisam cumprir 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. Agora, se você passou a ser servidor público vinculado ao INSS após a reforma da Previdência, a regra é permanente. O homem se aposenta com 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição, e a mulher se aposenta com 62 anos de idade e com 15 anos de tempo de contribuição. O valor do benefício na regra de transição e regra permanente é a mesma. O servidor público irá receber 60% mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição da mulher e 20 anos de tempo de contribuição do homem. Agora, falando sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, antes da reforma da Previdência de 2019, o homem precisava ter 35 anos de tempo de contribuição e a mulher 30 anos de tempo de contribuição. Ambos precisavam ainda ter 180 meses de carência. Nessa aposentadoria, não havia idade mínima. Mas se o servidor público não quisesse a aplicação do fator previdenciário, precisava atingir uma pontuação mínima, que era 95 pontos para o homem e 85 pontos para a mulher. A pontuação é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Quanto ao valor do benefício, é assim:
o servidor público recebia 80% da média dos maiores salários de contribuição multiplicado pelo fator previdenciário. Agora, se atingisse os pontos mínimos, não teria aplicação no fator previdenciário. Após a reforma da Previdência, nós temos as regras de transição, sendo 4: aposentadoria pedágio 50%, pedágio 100%, idade progressiva e aposentadoria por pontos. A regra de transição por pontos é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Em 2023, o homem precisa ter 100 pontos e 35 anos de tempo de contribuição e a mulher precisa ter 90 pontos e 30 anos de tempo de contribuição. A pontuação aumenta 1 ponto por ano até atingir 105 pontos para os homens em 2028 e 100 pontos para as mulheres em 2033. Quanto ao valor do benefício, receberá 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição da mulher e 20 anos de tempo de contribuição do homem. Na regra de transição idade progressiva, em 2023, o homem precisa ter 63 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, e a mulher precisa ter 58 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. A idade mínima aumenta 6 meses por ano até atingir 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. O valor do benefício será da mesma forma do cálculo da regra de transição por pontos. A regra de transição pedágio 50%, os servidores públicos precisam cumprir os seguintes requisitos. Em 2023, os homens precisam ter pelo menos 33 anos de tempo de contribuição até a data da reforma e cumprir um pedágio de 50%, ou seja, metade do tempo que faltava para ter 35 anos de tempo de contribuição até a data da reforma. Já as mulheres precisavam ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição até a data da reforma e pagar um pedágio de 50% do tempo que faltava para atingir 30 anos de tempo de contribuição. O valor do benefício será de 100% dos salários multiplicado pelo fator previdenciário. Por último, a regra de transição pedágio 100%, em 2023, o homem precisa ter 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade e ambos precisam pagar um pedágio de 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltava para atingir os requisitos na data da reforma da Previdência. Quanto ao valor do benefício, será a média de todos os salários de contribuição e essa média será corrigida até o mês anterior à data do requerimento do benefício. Se você é servidor público vinculado ao INSS, ao Regime Geral de Previdência Social, e acredita ter direito a uma aposentadoria ou fez o pedido e ele foi negado, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.